alimentação, podendo transformar ou biodisponibilizar melhor aquela leguminosa, por exemplo, Fabiana? Vamos optar por uma simplificação dessa ideia. Digamos, vamos pegar um exemplo bastante conhecido, que é o feijão. Isso. Quem daqui já não consumiu broto de feijão? Verdade. Ótimo. Você tem à disposição, você pode comprar broto de feijão, é um alimento bastante diversificado, várias redes de supermercados, ou armazém perto da sua casa, pode ter broto de feijão. Mas, por outro lado, Gisele, eu imagino que as nossas opções nutricionais estão intimamente ligadas com o nosso way of life, o nosso modo de vida. Portanto, em decorrência de um tempo menor e de uma vida sobrecarregada, eu suponho que esta não seja uma possibilidade factível para todas as pessoas. Com certeza. No entanto, para as pessoas que possam optar por essa prática, eu não vejo problemas em consumir os brotos. Não tem fator antinutricional, né? No broto. Quando a gente fala dos brotos de feijão, eu estou falando do broto e não estou mais falando do feijão. Tá. Portanto, eu tenho uma caracterização de alimento diferenciada. Mudou o estado físico. Mudou o alimento. Eu estou falando de um broto de um alimento. Perfeito. Que tem outras características. Mas se eu tenho acesso ao grão, o grão em si, ele concentra grande quantidade de nutrientes e ele já é consumido habitualmente como parte da nossa dieta. Perfeito. Nós devemos avaliar sempre aquilo que já faz parte de uma cultura e de uma adoção de prática alimentar. Exato. É porque tem muita coisa que de repente a gente está herdando de outras culturas, sim, às vezes tem modismos, né? Sim. Mas é bem interessante essas novidades que surgem e o pessoal aqui bem antenado, né? Questionando. Mas de fato, pode de falar. Médico, de nutricionista, de louco, todo mundo parece um pouco. Então, exato. Bom, temos aqui várias participações, o pessoal aqui de São Paulo, de Osasco, Taboão da Serra, o pessoal fazendo várias perguntas. Então, estamos aqui hoje com a doutora Fabiana do Centro Universitário São Camilo, que veio nos contemplar hoje com esse tema sobre fatores antinutricionais, que é algo assim tão importante, né? Porque tem sempre alguma dica, né, que a gente pode estar passando, né, Fabiana, e que pode enriquecer o dia a dia do ouvinte, né? Então, hoje nós estamos falando dos fatores antinutricionais, mas você falou um pouquinho sobre alimento funcional, e eu sei que você gosta muito desse tema, mas a gente pode estar privilegiando, já que nós estou vendo aqui, que já está chegando a hora do nosso intervalo, e no próximo intervalo a gente então está colocando esse tema também para a gente estar conversando aqui a respeito. No próximo intervalo a gente vai estar então colocando um pouquinho também, Fabiana, sobre os alimentos funcionais. Está tão na moda isso, né? É verdade. Agora, às vezes eu fico me perguntando, Fabiana, todo alimento não é funcional? Você não se questiona às vezes sobre isso? Gostei da pergunta, doutora Gisele. Bem, de verdade, na legislação brasileira, se nós consultarmos o que está disponível, o nosso ouvinte pode consultar no site da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nós não temos uma definição para alimento funcional. Nós temos uma definição para alegação funcional e alegação de saúde. E o que é alegar? Bom, poderíamos entrar numa discussão que tomaria dias e meses e acho que não é o propósito nessa tarde. Não. De qualquer modo, nós não temos uma definição, mas a gente pode adotar uma definição de alimento funcional que é compreendida e aceita na Europa e nos Estados Unidos. Eu gostei da sua pergunta. Todo alimento é funcional? Existem alguns autores que dizem exatamente isso, que todo alimento é funcional, na medida em que todo alimento oferece nutrientes que têm funções específicas no organismo. Esse termo alimento funcional, para o ouvinte que pode estar estranhando, né, o termo, ele na verdade surgiu lá no Japão, na década de 80. No Japão? Verdade. E, na verdade ele não se chamava alimentos funcionais, ele se chamava Foshu. Embora Foshu pareça uma palavra japonesa, Foshu é a sigla de Food for Specified Health Use, ou seja, alimentos para uso específicos na saúde. Olha. E aí, a partir da década de 80, essa terminologia, né, de alcunha alimentos funcionais migra então para a Europa, que começa a estudar um pouco sobre esses alimentos que poderiam, numa determinada quantidade,
fornecer alguns nutrientes com atividade específica no organismo que poderiam trazer benefícios, então, à saúde humana. Olha só, então esse é o tema que a gente vai estar abordando um pouquinho. Agora nós vamos entrar no nosso primeiro intervalo e já nós voltamos. E podem colocar aqui suas questões, que nós estamos aqui com a doutora professora Fabiana Poltronieri, que está à nossa disposição hoje para falar de alimentos funcionais e fatores antinutricionais. O firmamento é o dom maior do amor. Em suas asas voei sobre os montes mais altos e a paz enfim encontrei. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida, sem medida. Mudou a minha vida, a tudo deu sentido. É Ele quem eleva a minha alma. Lança fora o temor, nos dá plena liberdade. Ele é a voz do meu coração. A medida do amor, a medida do amor, a medida do amor. Sem medida, a medida do amor é amar sem medida, sem medida. Aonde quer que eu vá, mudou a minha vida, a tudo deu sentido. É Ele quem eleva a alma. Lança fora o temor, nos dá plena liberdade. Ele é a voz do meu coração. A medida do amor, a medida do amor, a medida do amor. Sem medida, a medida do amor é amar sem medida, sem medida. Aonde quer que eu vá. Estamos apresentando Mais Saúde. Você confere agora para ver a vida acontecer. Dicas para um novo estilo de vida com Ricardo Sá. 1 ano de namoro e vocês ainda não decidiram o jeito que vocês vão ser santo? Esse dia uma senhora no Trocando Ideias telefonou e mandou uma pergunta para mim. A minha filha passou no vestibular e vai morar na mesma cidade que o namorado dela. Só que ele tem um apartamento lá. Eu deixo os dois morando junto ou não? Eu quase que, além de rasgar o papel, quis rasgar as vestes. Pior de tudo é que era a mãe perguntando se devia deixar ou não. E a senhora quer colocar a sua filha goela dentro do lobo e pergunta pra mim a minha opinião. Agora, pior do que isso são os pais que admitem
que os filhos durmam junto, dentro do lar, com seus respectivos namorados e tenham relação sexual. Prefiro que façam em casa do que façam na rua. Beleza. Pode pegar vai doença. a casa inteira pro inferno. Você ouviu Pra Ver a Vida Acontecer com Ricardo Sá. A Rádio América chega todos os dias até você, levando a presença de Deus através da Santa Missa. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida. Nos momentos fortes de oração e intercessão. Sim, Senhor, se tem alguma cilada do inimigo na vida dela e na família, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. Aqui você é alimentado na sua caminhada cristã, vivendo uma experiência nova a cada dia. Sintonize a América e divulgue entre seus amigos. Rádio América AM 1410 ou america.cançãonova.com. Estamos na segunda semana do projeto Dai-me Almas. Vem de mim e eu vos aliviarei. A Canção Nova quer levar a mais e mais pessoas essa promessa de Jesus. Por isso, faça sua doação dentro do depósito identificado. Banco do Brasil, agência 3358, conta corrente 2000-1. Projeto Dai-me Almas. Sua vida, nosso projeto. O 100% dependem de você. Você tem todos os motivos para ficar ligado conosco. Meu nome é Simone, eu sou da cidade de Osasco. A Rádio América é tudo de bom para mim. Me converti, estou vivendo bem na minha família. Trabalho na reforma de costura. As pessoas que entram saem de lá dizendo que vai escutar a Rádio América porque é muito bom. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Olá pessoal, eu sou Samuel Rosa do Skank. Vocês conhecem o Itaci? Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Pois é, eu fui até lá, visitei os pacientes e posso dizer, fiquei muito impressionado. O Itaci fica em São Paulo e é um moderno centro médico, resultado de trabalho voluntário, com atendimento gratuito para todas as crianças. Acesse o site www.itaci.org.br e seja mais um colaborador. De segunda a sexta, 6:30 da manhã, 6:30 da manhã. Fique bem informado. Jornal Canção Nova, primeira edição. Sintonize. América. 12h30. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. América! Estamos apresentando Mais Saúde. O programa Mais Saúde de hoje, recebendo a professora doutora Fabiana Poltronieri, ela que é nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Ciência dos Alimentos e doutora também em Ciência dos Alimentos pela USP. Atualmente é professora assistente do Centro Universitário São Camilo aqui em São Paulo, onde ministra aulas para os cursos de graduação de Nutrição e Biomedicina. Revisora científica da revista Nutrir e da SBAM, colaboradora da Comissão Ética do Conselho Regional de Nutricionistas e experiente na área de Ciência dos Alimentos, Nutrição Experimental, Bromatologia, que ela já nos explicou direitinho do que se trata, com ênfase em biodisponibilidade de minerais e alimentos funcionais. Estamos aqui comentando, falando também de alimentos funcionais. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Fabiana. Se você tivesse que elencar alguns alimentos que são seus favoritos, quais você diria para os nossos ouvintes? Por que você gosta deles? Essa é uma pergunta capciosa, doutora Gisele. Mas vamos facilitar o trabalho para os nossos ouvintes.
Eu penso que essa sua pergunta se refere a alimentos que eu, como nutricionista, julgue importantes para o uso diário. Exato, e que sejam de fácil acesso para a nossa população e que às vezes, mas isso é tão simples, tão comum, e às vezes é o comum que está ao nosso lado e que é importante, né? Isso é bastante interessante. Se você pegar uma situação bastante conhecida, por exemplo, a população da região norte do país, que tem uma carência de carotenoides muito alta e que, paradoxalmente, é a região com os frutos mais ricos em carotenoides que nós temos. Talvez se encaixe bem nesse exemplo de que o que está perto, muitas vezes pode solucionar os problemas daquela população e, de modo geral, não é utilizado. E nós aqui falamos para o Brasil inteiro, né? Então, tem lá o pessoal do Rio Grande do Norte. Então, estamos aqui podendo dar um recadinho também para essa região. Me refiro especificamente nesse caso aos nossos colegas da região norte, Amazonas, Pará e companhia. Nós temos aqueles frutos de sabor muito adequado e agora já apreciados no sudeste e no sul, que são fontes importantes de carotenoides. E quando eu falo carotenoides, para situar o nosso ouvinte, ele pode não estar habituado a esse termo, na verdade eu me refiro à vitamina A. Mas como a vitamina A presente nos alimentos vegetais, ela está como carotenoides, como precursores, ou seja, ela vai ser transformada em vitamina A no nosso organismo, é importante entender que essas frutas podem ser excelentes fontes, então, de vitamina A. E você tem uma população, às vezes, com hipovitaminose A, numa região onde há alimento fonte de carotenoide. Então, no dia a dia, cada região, cada brasileiro pode fazer uso das frutas, das hortaliças, dos vegetais que abundam nessa região, para que não haja, inclusive, uma briga cultural e ideológica entre as regiões. Por exemplo, o açaí começa a aparecer de modo frequente, já está instituído no Sudeste, mas há 10 anos atrás não era conhecido, assim como a acerola. Nós temos grandes alimentos fontes de diferentes nutrientes em cada região. Então, portanto, que cada estado utilize o que está mais próximo, até porque nós teremos um transporte que vai acarretar menos dano ao meio ambiente, que vai acarretar menos dano ao sistema aeroviário brasileiro, e você pode optar, no caso de São Paulo, por aqueles vegetais que vêm do cinturão verde, que vêm das cidades próximas, e assim pode ser feito em todo o Brasil. Nós devemos dar uma grande acolhida e estímulo, por exemplo, à horta. Para quem mora nas cidades do interior, não só do interior, as grandes cidades, quando você mora em casa, ou mesmo num apartamento que lhe dê esta condição, por que não uma horta, a horta comunitária? E eu acho que o papel do nutricionista, de qualquer profissional da área da saúde, é estimular o consumo de alimentos e envolver as crianças e toda a família na obtenção desse alimento, e assim fica fácil entender por que é tão difícil obter um tomate de boa qualidade, o que significa a cor desse tomate, qual é o caminho que ele faz até a mesa, e até mesmo é sinal de respeito. Olha o trabalho que se tem para se produzir alimentos. Claro que o nosso modo de vida hoje permite que, ao sair de casa, quem saiu hoje para trabalhar não precisou, antes de trabalhar, colher os alimentos, ou plantar os alimentos, ou retirar o leite da vaca, ou qualquer atividade desse modo. Nós já temos geladeiras, temos um modo adequado de conservar os alimentos em casa, mas a horta sempre ajuda no entendimento do processo da produção do alimento. Fabiana, você me fez lembrar uma coisa interessante, porque as crianças já olham o tomate pronto na mesa. Sim. Quando você planta, espera e tem que estar maduro, acolhe. A gente perdeu isso. Outro dia, porque lá no consultório, por causa do rock, que você já teve o prazer de conhecer, acontecem umas coisas assim muito interessantes. Outro dia veio uma paciente que trouxe umas peras lindas de presente do sítio, né? Ela não é de São Paulo, então o pessoal traz, assim, eu adoro quando a gente recebe esse tipo de presente. Eu fui seca pegando a pera, quando eu fui morder, ela não estava madura. Aí o Rock, não, espera, você tem que deixar amadurecer. E eu tava com a boca assim, querendo aquela pera. Falei, olha, a gente não tem aquilo mais de ter que esperar amadurecer para comer. Você já vai no supermercado e compra pronto. Então a gente perdeu muito isso, né? E acredito que para as crianças que estejam vendo tudo muito pronto, tudo muito rápido, realmente seria assim muito interessante estar cultivando realmente um pouco o seu alimento, né? Bom, tudo isso que você falou é uma grande verdade. Nós moramos em São Paulo, que é a terceira ou quarta, dependendo do censo, maior cidade do mundo. Claro que essa informação imprime por si só
uma velocidade e um tipo e estilo de vida muito próprio, muito diferente de muitos ouvintes que agora estão acompanhando o nosso programa. Se a gente pensar especificamente no exemplo que você deu do tomate, né? O tomate tem uma história super bonita, né? O nome científico do tomate é Lycopersicum esculentum. Nome complicado para aquilo que todo mundo gosta de consumir cru, em salada, em molho. O tomate, você sabe de onde é o tomate, Zé? Não. Pouca gente sabe, não se sinta excluída nessa informação. Muitos de nós imaginam que o tomate seja um fruto europeu. Aliás, é outra particularidade, porque o tomate botanicamente é um fruto, mas nutricionalmente é uma hortaliça, porque o brasileiro e o mundo, de modo geral, fazem uso do tomate como uma hortaliça. O tomate ele é da América Central, e o nome, né, o nome tomate deriva de uma língua própria da região da América Central, em que ele era chamado de tomatic, e aí, por fim, ficou chamado e conhecido como tomate. O tomate na Europa não era consumido quando ele foi levado pelos exploradores ou descobridores, como queiram chamar. Ele era plantado nos jardins como uma planta ornamental. Muito depois ele começou a ser utilizado como parte da alimentação. Então é uma fruta bonita, né? Pomodoro, pomdamu, enfim, o tomate está presente aí na mesa de vários povos que o consomem de maneiras diferentes. O importante é que, dentro do aspecto que você comentou, nós tenhamos ciência de que produzir alimentos demanda trabalho, demanda qualidade, demanda empenho humano, demanda cuidado com o meio ambiente e, portanto, nós devemos sempre ser muito zelosos com o alimento que chega até nós. E, portanto, ele deve ser bem acondicionado, bem armazenado, bem preparado, bem servido e, por fim, bem ingerido. Assim ele vai trazer ao nosso organismo exatamente aquilo que a gente precisa. E no caso de melhorar a qualidade do alimento, já que você tocou no ponto do tomate. O tomate é aquele que, no caso do licopeno, precisamos então que ele seja aquecido para, assim, potencializar o seu licopeno. Como é que você poderia estar conversando? Exatamente isso, Gisele, acho que você foi precisa. Aliás, o nome licopeno vem justamente desse nome científico aí que a gente falou do tomate, o Lycopersicum. Então ele é rico nesse carotenoide licopeno. Quando eu fiz faculdade, alguns anos atrás, é melhor nós não entrarmos em detalhes, quando eu estudei graduação, veja só que menor importância se dava ao licopeno, porque o licopeno, ele é um carotenoide, mas ele é um carotenoide que não se transforma em vitamina A, então ele não tem atividade de vitamina A. Para o nosso ouvinte entender, é aquela velha história. Existem carotenoides que vão se transformar em vitamina A, que são os precursores da vitamina A, e tem carotenoides que não irão se transformar em vitamina A no nosso organismo. E, portanto, na medida que isso é uma verdade, há 20 anos atrás o licopeno era esquecido. Qual foi a grande revelação? É que essa substância, o licopeno, ele é um potente antioxidante. Para todo mundo nos entender, eu acho que envelhecer é oxidar. E, portanto, fica claro que a presença de substâncias antioxidantes no nosso organismo são sempre bem-vindas, né, Gisele? Então, o tomate servido na salada, ele está cru. Então, eu não devo consumir cru? Não, você pode consumir cru. Mas é fato e verdade de que o licopeno é melhor aproveitado, a sua biodisponibilidade é maior quando submetido ao processo de cocção. O que é biodisponibilidade? Essa palavra é comprida. É biodisponível. Muitos anos atrás se acreditava que bastava uma substância estar presente no alimento para ser aproveitada. Hoje nós sabemos que um nutriente precisa ser ingerido, ele precisa ser absorvido, ele precisa ser transportado no nosso organismo e, finalmente, a palavra-chave, o nutriente precisa ser utilizado. Então, de modo bastante simples, ser biodisponível é ser um nutriente que possa ser utilizado pelo organismo. Aliás, esse termo biodisponibilidade, Gisele, ele veio adotado da área de farmácia, né? O Fritz, na década de 70, traz esse termo para a nutrição, dizendo, olha, nós não temos só fármacos biodisponíveis, nós temos nutrientes biodisponíveis. Então, nessa medida, olha como é difícil o trabalho do profissional da área da saúde, né, do nutricionista. Quando você prescreve uma dieta, não basta o nutriente estar no alimento. Eu tenho que consumir o alimento e não só isso. Eu devo ter a certeza que esse nutriente foi absorvido, transportado e utilizado. Então, nessa medida, é verdade, o licopeno tem a sua biodisponibilidade melhorada com a cocção.
E também quando a gente traz para junto deste alimento um azeite de oliva, algo gorduroso também ajuda a melhorar ainda? Muito bem lembrado. Portanto, fica claro aí o porquê aquele nosso molho, né, ao sugo, aquele molho básico de macarrão com óleo se torna uma grande fonte de carotenoides. Nós temos uma população de descendentes, migrantes, de italianos em São Paulo bastante significativa. Não deve ser novidade alguma, não deve ser trabalho nenhum esforço chegar em casa e encontrar uma bela pasta, um macarrão preparado com molho de tomate. Evidentemente que essa é uma preparação bastante saudável, que pode ganhar de quebra aí acompanhantes, né, como rúcula, queijo branco e outros acompanhantes que a nossa imaginação no momento do preparo dos alimentos pode providenciar. Então é uma bela substituição aquelas pastas, aqueles macarrões preparados com molhos brancos à base de muita gordura, ou bacon, ou enfim, não que não se possa consumir bacon, mas que não é de modo algum um alimento que nós vamos eleger para estar no nosso dia a dia. Agora o tomate é um grande companheiro, o tomate transformado em molho é um grande companheiro, e essa sua dica fecha então de modo perfeito o que a gente poderia falar sobre o tomate. Um molho preparado com acompanhante lipídico, porque a sua absorção, a sua utilização é mais efetiva. Sempre lembrando que é preciso ser muito sensível na avaliação do doce, do salgado e da gordura no alimento. Às vezes no seu consultório ou em ambientes informais, quando se encontra um nutricionista, essa pergunta vem. Quanto eu coloco de sal, quanto eu coloco de açúcar, por que eu não posso colocar mais gordura? Então, se você tem uma preparação que tem que fornecer um sabor, né, o sabor do alimento deve ser percebido. Então, quanto menos sal, quanto menos açúcar você adicionar, porque os alimentos têm açúcar, tem sal, né, tem sódio, tem açúcares, nós estaremos degustando uma refeição com os alimentos com um sabor mais próprio, mais original. Perfeito, adorei o que você disse agora sobre a biodisponibilidade, porque não adianta comer, você tem que absorver, você tem que estar com um organismo que esteja em condições, paredes intestinais que estejam velocidades assim, com condições de absorção, e depois tem que ser transportado, depois tem que entrar na célula, quer dizer, é um percurso que as pessoas, não tem esse acesso. Eu sou o que como, eu falo, você é o que você consegue absorver. Mas tem aqui uma questão que eu gostei bastante, sobre a quinoa, e eu gostaria que você, Fabiana, me desse a sua opinião, porque a gente ultimamente anda importando, né, alimento de outras regiões, de outras altitudes, e que corresponde ao acesso de populações com outras necessidades, né? O que você acha desses modismos de estar trazendo assim um alimento que não era da nossa realidade, como por exemplo a quinoa, atualmente que está tão em moda, né? É uma ótima pergunta, Gisele. A quinoa ou a quinoa é um pseudo-cereal por classificação, portanto um pseudo-cereal andino, e por isso que você relatou de outra região. Os povos andinos já há muitos anos consomem quinoa, que realmente é uma fonte proteica bastante significativa, uma fonte de origem vegetal. Ela pode ser considerada uma fonte de proteína? Na verdade, ela tem uma concentração de proteína interessante, como é normal se encontrar nos vegetais, leguminosas e cereais, por exemplo, que são grandes fontes de proteínas. Agora, o lado positivo é que, felizmente, não apenas as desgraças se globalizam. Por que a quinoa chega até nós? Porque nós vivemos uma situação de mundo globalizado. Assim como as informações muitas vezes ruins que chegam, chegam porque o mundo vive um momento de globalização, que tem um aspecto positivo, que é conhecer outra cultura, e que tem aspectos negativos, que é deixar a nossa informação muitas vezes negligenciada. Respondendo de maneira direta a sua pergunta, eu diria que nós não teríamos essa necessidade. Nós temos cereais, leguminosas, hortaliças, frutas. Já era presente na Carta de Pero Vaz de Caminha a abundância e a riqueza que se faz no nosso país. Nós somos um país de dimensão continental, cujas terras providenciam frutos, verduras, hortaliças, enfim, alimentos de origem animal e vegetal em abundância e de muita qualidade. De modo que não seria necessário nós importarmos alimentos de outros países. Você veja o caso do grão de bico, por exemplo.
O grão de bico é uma leguminosa, muito apreciada em várias culturas, como, por exemplo, as culturas árabes. No entanto, Gisele, o Brasil hoje ele consome, em média, 2.000, 3.000 toneladas de grão de bico ano. Nossa. Que não é nada próximo dos milhões de toneladas de feijão que são consumidos ao ano. Mas onde eu quero chegar? Os nossos ouvintes devem saber que várias regiões do Brasil plantam feijão. Mas me diga uma região que planta grão de bico. Boa pergunta. Interior de São Paulo, algumas regiões. Mas o grão de bico ele é importado, basicamente do Chile, do México, de outros países. Por isso que ele tem o preço que ele tem. É uma leguminosa importada. Para fechar esse raciocínio, o grão de bico se dá muito bem em terrenos secos, por exemplo. Será que não poderia ser uma boa opção de plantio para o Nordeste? Verdade. É um pensamento, mas também pode haver outras opções de plantio para o Nordeste, que há vários profissionais da área agrícola, os engenheiros agrônomos, os nossos agricultores pensando sobre isso. Mas eu acho que isso tem a ver com a sua pergunta. Valorizar o produto interno, eu brinco que valorizar o produto interno brasileiro sempre é bom, porque você pode acompanhar com maior proximidade onde este alimento foi plantado, como ele foi plantado, que são perguntas que devem ser feitas, né, Gisele? Perfeito. Onde ele foi plantado? Quem o plantou? Havia mão de obra infantil? Os recursos hídricos foram respeitados? O transporte foi feito de maneira adequada? Que cultivar foi cultivado? Portanto, essas perguntas devem ser respondidas e são muito importantes para que nós possamos cuidar de maneira adequada da alimentação da população. Não, é fundamental isso que você levantou. Agora, Fabiana, você falou do tomate e a gente precisava contemplar mais um pouco os seus alimentos favoritos como nutricionista, que eu não esqueci. Eu tentei fugir, mas você, muito atenta, retornou. Eu queria contemplar a questão do ouvinte aqui da Quinua, por isso que eu dei essa fugidinha. Mas e depois, além do tomate? Acho que fica uma tarefa difícil, né? Quase impossível, mas se eu pudesse elencar, fica sempre difícil mensurar em ordem ou eleger 10. Mas, por exemplo, estamos falando de grupos de alimentos, né? Tá. Então, os cereais, né? Podemos falar de trigo, de milho, de vários outros cereais que estão disponíveis, cevada, enfim, leguminosas que a população conhece bem, frutas, hortaliças, peixes, carnes, ovos, leite, pães. Claro que numa medida, não na medida em que eu vou consumir pão o dia inteiro, carne o dia inteiro ou maçã o dia inteiro. Essas proporções são variadas. Há uma tentativa de facilitar esse entendimento com a proposta da pirâmide dos alimentos. Muitos dos nossos ouvintes no Brasil inteiro já viram um desenho de uma pirâmide, no rótulo inclusive de alguns alimentos. Essa pirâmide, que tem uma base mais larga e a extremidade mais fina, ela tem essa intenção, né, Gisele, de trazer ao público a informação daqueles alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade e em menor quantidade. De modo geral, eu costumo dizer que precisamos consumir alimentos frescos, coloridos. Se eu posso consumir cru, vamos consumir cru. Mas, se eu necessito de cocção, vamos submeter a cocção. E que esta cocção não seja a mais drástica possível. Não seja uma fritura, um cozimento de esquecimento de horas. Eu posso flambar, eu posso grelhar, eu posso cozinhar com o vapor. Enfim, há uma série de opções que o preparador de alimentos, que o cozinheiro, que é aquela pessoa responsável pela produção da refeição, pode tomar cuidado. Portanto, eu vou tomar liberdade, se hoje você me permite. Me lembro agora de uma bebida específica, Gisele, se me permite, eu que sou catarinense. Você pode pensar, por exemplo, um exemplo, o gaúcho que bebe o chimarrão. E que não é um hábito do Brasil inteiro. Então, portanto, se eu tivesse que elencar 10 alimentos, embora o chimarrão não seja classificado como um alimento de modo específico, né? Mas ele está presente na dieta do gaúcho diariamente, em uma quantidade bastante significativa. Verdade. A carne seca, será que está presente para o gaúcho como está para o nordestino? O pacu, o tucunaré, o tucupi, será que está presente para o amazonense do modo como está presente para o capixaba? Portanto, nós temos uma diversidade no Brasil tão imensa, tão própria, que hoje eu vou me permitir não elencar os 10, mas vou levar isso como tarefa para casa. Tá ótimo. Sabe que é tão interessante esse hábito, porque, de repente, como as pessoas estão ligadas às suas raízes, né?
pessoal do Sul que acabou indo lá para a região central do Brasil, eles levaram esse hábito. Então, de repente, naquele calorão de Tangará da Serra, né, daquela região, estão lá tomando seu chimarrãozinho. Quando eu falar desse hábito, eu já sei que tem raiz do Sul, né? Não tenho a menor dúvida, mas é muito encantador tudo isso que toca em relação ao alimento. Bom, nós estamos ouvindo essa música, Fabiana, significa que o programa já acabou. Ah, que pena. Você vê, quando começa a ficar gostoso, acaba. Não senti o tempo passar. Muito obrigada. Mas foi você que enriqueceu muito o programa. Olha, tem várias perguntas interessantíssimas. Depois eu vou passá-las para você, até para quando você vier novamente a gente poder estar contemplando também algumas respostas. Fabiana, agradecer muito a tua disponibilidade. Você que é uma cientista, né? Uma grande pesquisadora. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que é uma obrigação social de todo profissional da área da saúde compartilhar conhecimento, trazer para o ouvinte dessa rádio tão especial informações que possam, de alguma maneira, minimizar dúvidas e trazer outras dúvidas que possam ser minimizadas em outros programas. Eu que agradeço o convite em nome pessoal e do Centro Universitário São Camilo, e a você, Gisele, que é filha da casa e por isso tão bem representada. Obrigada, querida. Bom, esse programa foi assim interessantíssimo. Eu tenho certeza que, como a doutora Fabiana falou, várias dúvidas surgiram. Tem aqui umas questões, estão todas aqui anotadas. Deixá-los em excelente companhia, agradecer pela audiência. Um beijo muito grande. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é tempo da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Esperam o Senhor, erguam seus braços, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é tempo da sua promessa, perguntam e zombam de Deus. Esperam o Senhor, erguam seus braços, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a